Olá, queridos. Que bom estar de volta aqui. Hoje pela manhã eu sei que os irmãos tiveram a oportunidade de apreciar ou acompanhar, né, melhor dizendo, aquela reflexão no Salmo 19. É uma breve reflexão, né, bem diferente do nosso dia a dia no púlpito, do meu dia a dia no púlpito junto à igreja. Como vocês sabem, Cláudio e eu estamos numa pequena viagem, algumas horas do Rio, tentando descansar um pouquinho e ver alguma coisa diferente, apreciar a natureza, apreciar as coisas boas que Deus tem feito e colocado à nossa disposição. E são dias assim maravilhosos, dias de bênçãos, e eu estou muito grato a Deus, né, por nos proporcionar isso. Talvez um ponto de interrogação, digamos assim, persista na cabeça, na mente de alguns irmãos, com a seguinte pergunta: por que o Neander não convida alguém para ocupar o púlpito nesse período que ele está fora? Bom, são breves dias, né? Na verdade, não mais do que um final de semana ausente, mas ainda assim eu poderia fazê-lo. Mas eu quero dar aqui uma explicação, eu quero deixar uma explicação, né, para que entendam. De fato, nos últimos tempos, eu diria que até nos últimos anos, eu tenho encontrado muita dificuldade de ter, digamos assim, quem possa ocupar o nosso púlpito. Tá? Eu sou muito seletivo, né, na escolha de quem ocupa o púlpito. Eu tenho um zelo, um cuidado muito especial, porque eu quero que seja alguém que realmente acrescente a vida da igreja, né, fale da parte do Senhor, e tem sido raro isso, né, encontrar. Além disso, aqueles que poderiam vir ocupar estão com as suas agendas tomadas, então fica difícil conciliar. O Roberto, ele tem ocasionalmente ocupado o nosso púlpito de maneira gentil e, né, servindo mesmo a Deus nesse quesito, mas eu entendo que seria sobrecarregá-lo, né, dar a ele mais essa incumbência e contar com a participação dele nisso. Então eu estou, já que temos aí a possibilidade de fazê-lo via internet, eu estou então preferindo fazer os vídeos e deixá-los à disposição para que a igreja possa então receber a palavra de Deus não pregada como se faz, né, do púlpito, mas compartilhada desse jeito assim um pouco mais doméstico. Pela manhã, quando os irmãos tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo anterior, eu estava num lugar ao ar livre, né, um lugar muito aprazível, e pretendia fazer a mesma coisa em relação ao vídeo com a mensagem da noite, mas não foi possível. Então eu estou num recinto fechado e eu espero que ainda assim a mensagem chegue bem, clara e com um som melhor do que foi a anterior. E então é isso, tá? Eu quero convidá-los a uma passagem que muito fala ao meu coração, tá? Se trata aí do livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Eu vou ler no celular, eu tenho uma outra versão impressa aqui, mas no celular eu tenho a versão da NVI. Então, eu entendo que vai ficar melhor ler na NVI. Uma particularidade que há nesse texto, e eu acho muito interessante isso, é que o texto começa, né, Jeremias, da parte de Deus, falando ao povo, ele começa apresentando as consequências para depois falar das causas, né, dessas consequências. Eu acho muito interessante, porque, via de regra, ninguém, né, isso é muito raro, né, a maioria das pessoas, a primeira coisa que elas falam ao dar uma instrução é mostrar como deve ser, e se aquilo não for cumprido, então as consequências que virão, né?
No caso aqui, Jeremias está falando de algo que já aconteceu, né? Não que iria acontecer. Talvez por isso ele tenha invertido as coisas, falando primeiro das consequências. Eu quero chamar a atenção de vocês. É um texto que merece não uma reflexão, uma mensagem, mas muitas mensagens, e então será assim en passant, né? De não tão aprofundadamente, mas eu quero dividir com vocês. O texto, então, em Jeremias 17, começando pelo versículo 1, ele diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas
nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. O texto vai continuar. Eu fico aqui pelo versículo 22 e Jeremias continuará transmitindo neste capítulo a palavra, a instrução do Senhor àquele povo. O ponto alto dessa mensagem é o momento em que Jeremias declara que o coração do homem é enganoso. É bem verdade que nós encontramos uma passagem de Salomão em Provérbios dizendo que o jovem deve seguir o caminho do seu coração, mas deve ter cuidado porque chegará o momento em que terá que prestar contas. Outra coisa, a recomendação é seguir o caminho do coração, mas não abrir mão da cautela, do cuidado, da prevenção, não abandonar o padrão recebido, o padrão elevado de zelo. E então a passagem de Salomão, ela muito bem casa, muito bem combina, né, entra em consonância com o texto de Jeremias. Quando se fala seguir o caminho do coração, seguir a voz do coração, fazer o que o coração deseja, e aqui, né, mais precisamente o que Jeremias está dizendo, a referência se faz aos sentimentos, né? Os sentimentos não são uma boa orientação para as decisões da vida, para as escolhas da vida. As emoções, elas não são boas conselheiras, elas são frágeis em si, porque os nossos sentimentos e as nossas emoções estão contaminados com a nossa natureza pecaminosa. Então, isso faz com que eles não sejam seguros. E nós precisamos de uma referência fora de nós, algo absoluto acima de nós, fora de nós e acima de nós, para que haja segurança de fato nas decisões que tomarmos e nos passos que nós dermos. Seguir o caminho do coração parece uma coisa muito bonita, né? Digamos assim, priorizar os sonhos pessoais, os desejos pessoais, mas não há segurança nisso. E outra coisa, ainda que em algum momento seguir o que o coração diz, né, o que as emoções dizem, ainda que isso resulte em algo bom, em algo que valha mesmo a pena, ainda assim nós estaremos invertendo as coisas, estaremos colocando a nós mesmos no centro da nossa vida, no centro das coisas e não o Senhor, né? Há um trono, né? Um trono, por assim dizer, um trono não visível na nossa vida, onde enquanto Deus não se assenta nele, enquanto Jesus Cristo não se assenta nele, quem está nele somos nós. Mas é preciso que nós saiamos desse trono, nos postemos ao lado, né, e cedamos esse trono ao Senhor para que Ele reine então. Eu quero voltar ao texto aqui, e ele, logo no início, ele diz: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Me impressiona aqui a poesia na pena e nos lábios de Jeremias, né? Porque ele não é bem conhecido assim como um poeta, mas é interessante como ele coloca aqui o tanto que aquele povo, o povo de Judá, estava marcado profundamente pelo pecado, pela iniquidade. Era um povo que havia se aplicado a isso,
né, dedicado a sua vida a isso, isso significa oposição a Deus, né? É como o gado que é marcado a ferro quente para que todos que vejam aquele gado possam saber que há um dono e saber quem é o seu dono. Então, Jeremias coloca desse jeito, né? Que o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações, daqueles que compõem o povo de Judá, e nas pontas dos seus altares. Então, não é um pecado apenas na vida, mas é um pecado na adoração coletiva também. É um pecado que está na religiosidade, na espiritualidade daquele povo. O texto continua: os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. Quando ele faz referência aos filhos aqui e diz que eles se lembram de tudo isso, é no sentido de dizer que esse pecado, que é a idolatria, eles estava passando de uma geração a outra. A geração atual havia aprendido isso com a geração anterior. Ele vai dizer ainda mais: as riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço, por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. É claro que na maneira como é colocado aqui, eu darei, né, não Jeremias, mas o Senhor, o povo como despojo, né, por aquilo que eles fizeram, né, como preço, como paga. É claro que há uma contundência aqui nessas palavras, né, como que Deus intencionalmente fazendo isso. E de fato porque se trata de Antigo Testamento. Nós não estamos aqui, né, nesse texto, tratando do período da graça que é inaugurado com a vinda de Jesus, né, com o Novo Testamento. Mas há uma referência aqui, ou pelo menos o ambiente aqui, o cenário aqui, é Antigo Testamento. E em se tratando de Antigo Testamento, eles estavam debaixo da lei. E de fato, a maneira como o Senhor fala aqui através de Jeremias é assim mesmo. Mas então, em relação a nós, né, como isso se aplica? Estamos no período da graça. E a Bíblia ela é taxativa em dizer que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, ainda que Deus não nos entregue como despojo na mão de quem quer que seja para pagar, para que seja uma paga, né, pelos nossos pecados, o nosso pecado ele trará consequências inevitáveis. É inevitável que elas venham. Então, ele coloca assim: as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, a prosperidade, né, o bem-estar daquele povo, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. E aí, quando ele fala da posse da herança, ele está falando exatamente das invasões, da dominação de povos inimigos. Fala também da questão espiritual, né? A própria presença de Deus no meio do povo era uma herança que agora não se fazia, porque eles haviam virado as costas para ele. E ele vai dizer mais: eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. E aí eu quero chegar aqui no trechinho que mais que eu encerro mesmo essa reflexão, né? Ele diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Essa parte inicial no versículo 5 aqui, ela se tornou muito conhecida, né? Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas muitas vezes por terem ouvido essa expressão, as utiliza, né? Maldito o homem que confia no homem, para, digamos assim, justificar a sua não confiança, a sua rigidez em lidar com os outros,
tenta justificar a sua dificuldade de se relacionar com as pessoas, explicando isso porque não pode confiar em ninguém, e isso é um problema, tá? E não é isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está dizendo é o seguinte, é que o homem não deve confiar nem mesmo em si, né? Eu não devo confiar em mim no sentido de ser capaz de me salvar, de prover salvação para mim, porque não tem como, é impossível que isso seja feito, né? Então ele diz, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, e ao mesmo tempo o seu coração se afasta do Senhor. E é claro, é como tentar, né, imaginar que as duas coisas possam conviver pacificamente, é tentar misturar luz e trevas, óleo e água, não se misturam, né? Permanecem separados, é uma tentativa que não tem razão de ser e não vai funcionar. Então, o que o homem deve fazer é o seguinte, é olhar para si, é olhar para a humanidade, ver que a força do homem não é suficiente para prover a sua salvação e então entregar o seu coração, a sua vida, toda a sua existência nas mãos de Deus. Esse sim, ele tem direito por criação e a partir dessa decisão que o homem toma, ele passa a ter direito por aquisição, né? Por comprar o coração do homem, a vida do homem, através do sangue de Jesus, através de Jesus Cristo. Então, é a melhor coisa que nós fazemos. Isso não significa que devamos ser inseguros, isso não significa que não possamos ter uma margem de confiança em nós mesmos, mas para outras coisas, não para a salvação, né? Não para a garantia da nossa vida eterna com o Senhor. O texto ainda diz o seguinte, que esse homem, né, que confia na sua força, que confia nos homens, que confia naqueles que podem influenciar, né, ou usar da sua influência, da sua influência, daquilo que pode fazer, né, esse homem se afasta de Deus e diz o seguinte, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Claro, alguém que está centrado em si mesmo e o seu coração afastado de Deus, quando as bênçãos vêm, esse homem não percebe. Quando vem o socorro de Deus, ele não percebe. Quando oportunidades, digamos assim, providas pelo Senhor, ele não percebe, ele não vê, porque o seu olhar é míope, o seu olhar é restrito, o seu olhar ele não é o mesmo olhar de Deus, ele não tem a visão de Deus e ele não vai enxergar. Então ele diz aqui, né, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier o bem, habitará nos lugares áridos do deserto. Ah não, mas eu moro num lugar muito aprazível. Sim, mas é possível se viver, né, fisicamente num lugar muito aprazível, mas a alma está árida. A vida em si ser um deserto, né, árido. Então é o que ele coloca aqui, numa terra salgada onde não vive ninguém. Isso é simbólico, né? Mas aí ele vai colocar o oposto disso. Ele vai dizer no versículo 7, então, de Jeremias 17, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Você deve estar se lembrando de um texto que fala sobre isso, né? Que é o Salmo 1, né? E ele então diz aqui, quase que da mesma maneira, né? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E olha só o que acontece com essa árvore, né? Que pode ser, né? Que é aquele que confia no Senhor. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. A garantia das folhas verdes embaixo do sol causticante é o fato das raízes estarem estendidas ao ribeiro e sendo alimentadas, né, pela água, pelo solo fértil.
E é assim que acontece conosco quando a nossa vida está no Senhor, está nas mãos do Senhor. E aí ele diz o seguinte, completando o versículo 8, não ficará ansiosa a árvore, né, que somos nós, no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esse é o segredo do crente. Às vezes o crente está passando por luto, perdeu alguém importante na sua vida, muitas vezes está passando por uma questão de desemprego, um filho que está dando muita tristeza, muito aborrecimento, tantas coisas que acontecem, né? E que nós não gostaríamos que acontecessem, nem Deus gostaria, mas elas vêm, né, como consequência da escolha que o homem lá no início fez de se afastar de Deus. Então são contingências da vida. E é impressionante como nós podemos testemunhar quantos crentes que mesmo passando pelas mais duras provas na vida, conseguem resistir, não se desesperar, ficar firme, sofre sim, se entristece, vai às lágrimas, perde noite de sono, sente dor, o seu coração se acelera, se aperta, a sua saúde muitas vezes até é prejudicada, mas essa pessoa continua firme, porque é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, as suas raízes estão estendidas ao ribeiro, e aí, ainda que o sol seja inclemente, seja causticante sobre a árvore permanecerá firme, as suas folhas continuarão verdes. E eu quero encerrar agora com o versículo 9, quando ele diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí ele vai dizer mais alguma coisa sobre o coração, mas eu fico por aqui no versículo 9 para dizer o seguinte, precisamos confiar no Senhor, não podemos confiar no nosso coração, não podemos confiar na nossa humanidade, nós não somos capazes de prover a nossa salvação, nós não temos a capacidade de dar conta da nossa vida, não damos conta e nós precisamos depender do nosso Deus. Tá? Então eu quero deixar essa palavra com você. Como eu disse no início, essa passagem aqui dá muitas mensagens, muitas reflexões e eu não aprofundei, né? Fiquei aqui com um pouquinho dela só, mas eu quero convidá-lo a confiar em Deus, a entregar a sua vida a Ele. Vamos orar? Vamos orar agora? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu convido a entregar a sua vida a Jesus agora, a sair do trono da sua vida, a não confiar mais em si mesmo como aquele que pode prover salvação para si, mas eu quero convidá-lo a que você agora confesse a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e se entregue totalmente a Ele, se lance nas mãos dEle, nos braços dEle, porque Ele há de cuidar e cuidar muito bem. E aquelas consequências tão mencionadas aqui, né, tristes elas, não farão parte da sua vida, elas não acontecerão, porque o Senhor estará zelando para que você tenha uma vida como a que Ele deseja, né? A que é da sua vontade. Eu convido a orar agora. Querido Deus, eu quero agradecer por esse que me assiste agora, por esse irmão, por esse amigo, ó Deus, amiga, que está nos assistindo. E eu quero colocar a sua vida, ó Deus, nas tuas mãos. Não sabemos qual a sua realidade, quais as suas necessidades, não conhecemos a todos, ó Deus, que serão alcançados por esse vídeo, ó Deus, com essa reflexão, mas, ó Deus, independente de qual seja a história de cada um, Tu conheces a história, Tu conheces a vida, Tu sabes tudo, ó Deus, a respeito, e Tu podes, ó Deus, ser uma resposta para todos. Aliás, Tu és uma resposta para todos, uma solução, ó Deus, e nós queremos, Senhor,
eu quero pedir